Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo na gravação do YouTube. Se você quiser participar aqui ao vivo comigo das lives para poder mandar as suas dúvidas, vai lá no Instagram e segue o Papo Glaucoma. Pessoal do Instagram, já está chegando aqui. Boa tarde para todos. Já estou colocando o nosso tema aqui de hoje para gente. Sejam muito bem-vindos à live dessa sexta-feira em que a gente vai falar um pouquinho sobre a stent, um dos tipos de cirurgia que a gente faz no tratamento do glaucoma. Para quem não me conhece, quem está chegando novo por aqui, o meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida inteira. Pessoal, lembrando que hoje eu vou responder as perguntas sobre o tema, que é implante de stent. Quem tiver dúvidas sobre outros assuntos, guardem para a caixinha de perguntas. Vamos lá então, nosso tema de hoje, implante de stent tem riscos? Bom, pessoal, o implante de stent é um tipo de cirurgia minimamente invasiva para o glaucoma. Mas é claro que toda cirurgia tem riscos. Por mais que seja uma cirurgia minimamente invasiva, ela não é isenta de riscos. Agora, é verdade, sim, que o implante de stent é a cirurgia mais segura que existe para o tratamento do glaucoma. A gente tem mais de 10 técnicas diferentes de cirurgia para o glaucoma e o implante de stent ele é o campeão no quesito de segurança. Então, na hora que a gente vai escolher qual cirurgia fazer, uma das coisas que a gente leva em conta é justamente qual é a segurança daquele procedimento. Nem sempre a segurança é a nossa prioridade número 1, tá? Às vezes a nossa prioridade número 1 é o controle de longo prazo, às vezes é o quanto que reduz a pressão, mas quando a nossa prioridade número 1 é a segurança, o implante de stent é a opção mais segura que nós temos de cirurgia para o glaucoma. Mas, como eu disse, o fato dele ser mais seguro não quer dizer que ele não tenha risco nenhum. Então, vamos conversar um pouquinho sobre quais são esses riscos. O stent, ele é uma cirurgia que ele usa a drenagem de líquido natural do olho. Então, não tem o stent do coração, esse todo mundo conhece, né? A pessoa infarta, entupiu uma artéria do coração. Aí vai e bota um stent para abrir essa artéria, né? O stent ele funciona de maneira parecida, só que com os canaizinhos de drenagem de líquido do olho. Então, aqueles canaizinhos que são entupidos nas pessoas que têm glaucoma, o stent ele abre esse canal. Então, ele é uma cirurgia minimamente invasiva, porque é uma cirurgia que vai aproveitar o sistema de drenagem que você já tem. É uma cirurgia que mexe muito pouco na estrutura do olho, não costuma levar ponto, tem uma recuperação muito rápida. Quais são os riscos que são envolvidos nesse procedimento? A gente tem alguns riscos que são comuns a toda cirurgia do olho. Qualquer cirurgia que a gente vai fazer no olho tem alguns riscos, que são o risco de infecção no olho, que é bastante grave, o risco de descolamento de retina, que também é um quadro de urgência e bem grave, e também o risco de inflamação do olho. Sempre que a gente faz qualquer cirurgia no olho, a gente está correndo esses riscos. Mas no caso do implante de stent, a chance de ter uma complicação mais grave como essas é muito, mas muito raro. É claro que não é impossível, mas a chance de a gente ter alguma complicação grave e que tenha uma ameaça à visão é extremamente raro. Normalmente, as complicações que a gente tem nesse tipo de cirurgia, quando acontece alguma complicação, é claro que o mais comum é correr tudo bem e não ter complicação nenhuma. Mas quando acontece de ter alguma complicação no implante de stent, geralmente são coisas que a gente consegue tratar e resolver,
tá? Por exemplo, uma complicação que é relativamente comum é no pós-operatório do stent, a gente ter um pico de pressão ocular. É muito comum nesse implante a gente primeiro ter uma subida da pressão para depois ela baixar. E isso acontece muito por causa dos colírios que a gente usa no pós-operatório. No pós-operatório de qualquer cirurgia dos olhos, a gente precisa usar colírios que contêm corticoide. E os corticoides, eles aumentam a pressão ocular. Então, é relativamente comum, no começo, primeiro a pressão subir, porque a gente está usando o corticoide. E aí, quando a gente tira esse corticoide, aí sim ela começa a baixar e a gente começa a ver o resultado definitivo. Então, um risco que a gente corre no implante de stent é de ter esse pico de pressão ocular no pós-operatório antes de baixar. E esse é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos de a gente não indicar o implante de stent para quem tem glaucoma avançado. É uma cirurgia excelente para glaucomas iniciais, mas para glaucomas avançados não. Esse pico de pressão do pós-operatório, ele pode ser prejudicial, tá? Em relação ainda ao ponto da segurança, tem uma preocupação que todos os pacientes têm e sempre me perguntam, que é se pode ter rejeição ao stent. Por quê? O stent, ele é um implante que a gente coloca no olho. Ele é de metal e ele é de um tipo de metal que não causa rejeição. O nosso organismo aceita muito bem o material dele e ele fica no olho pela vida toda. Mesmo quando ele para de funcionar com o passar dos anos, a gente não precisa tirar o stent, porque ele não faz mal nenhum por ele estar ali. Então, toda cirurgia de glaucoma, com o passar dos anos, ela perde o efeito, o stent perde o efeito também, mas mesmo quando ele perde efeito, a gente pode ficar com ele no olho pela vida toda, sem problemas, porque ele é de um material que não causa nenhum tipo de rejeição no olho, tá? E um ponto importante aqui também da gente comparar é com os riscos de outras cirurgias de glaucoma. O stent, o Márcio está perguntando aqui se ele é minimamente invasivo diferente da TREC. Sim, o stent é a cirurgia menos invasiva que existe para o glaucoma. E aí um comparativo que a gente faz é justamente com a TREC. A TREC é uma cirurgia muito mais arriscada do que o implante de stent. Então por que a gente não faz a stent para todo mundo e abandona a TREC? Porque cada caso é um caso. Como eu falei, o stent ele é muito bom para casos iniciais, mas para casos mais avançados, a TREC é uma cirurgia muito melhor em termos de resultado, por mais que ela seja mais arriscada. Então, é como eu disse, tem casos em que a gente prioriza a segurança e tem casos em que a gente prioriza o resultado. E aí, quando a gente prioriza o resultado, o stent ganha de lavada. Aliás, ao contrário, quando a gente prioriza a segurança, o stent ganha de lavada da TREC. Quando a gente prioriza pressões mais baixas e resultado de mais longo prazo, nesse caso, a boa e velha TREC, ela ganha. E um outro comparativo interessante da gente fazer é com outra cirurgia minimamente invasiva, que também é muito usada, que é o GAT. O GAT é uma cirurgia que eu gosto muito, que eu faço muito nos meus pacientes, mas ele tem uma desvantagem. Apesar de as duas serem minimamente invasivas, o GAT é uma cirurgia que sangra mais do que o implante de stent. Então, por mais que sejam duas opções muito seguras, ninguém ganha do stent em segurança em termos de cirurgia de glaucoma. Então, mesmo dentre as minimamente invasivas, o stent ele tá um passo além em termos de segurança, certo? Vamos lá agora para as dúvidas de vocês. Quem quiser mandar pergunta, gente, hoje perguntas sobre a stent, cirurgias minimamente invasivas, segurança dos procedimentos, mandem
aqui na caixinha de comentários, ou então tem um balãozinho com uma interrogação em algum lugar aqui nesse cantinho também. Quem tiver dúvida sobre outros temas, me manda na caixinha de perguntas ou então no direct. Deixa eu ver aqui, perguntas. O meu padrinho Vanderlei tá aqui contando que ele fez a cirurgia de catarata com implante de stent e a pressão tá 9/10. Maravilha! Eu não operei, meu padrinho, se vocês estão se perguntando sobre isso. Eu tenho uma política de não tratar familiares, porque a medicina ela é muito técnica e ao mesmo tempo muito emocional, né? A gente cria vínculos com os nossos pacientes, é verdade, até porque eu sempre falo que eu tenho pacientes que eu vejo de 3 em 3 meses no consultório e vejo mais do que muitos familiares até. Mas a gente precisa o máximo possível no momento de cirurgia não deixar essa emoção tá tão em jogo assim. Então eu não opero parente, não trato parente, mas meu padrinho fez o implante de stent e tá muito feliz. Próxima, deixa eu ver aqui. Eu vi que alguém no começo mandou uma pergunta. Graça, não sei. Boa tarde, eu uso o Ganfort, a Zopt e a BAC, o meu é de ângulo aberto, e ela pergunta se quando faz a catarata faz a raspagem, se é isso. Bom, o que as pessoas conhecem como raspagem? Raspagem é um termo que não é técnico, né? A gente usa às vezes para simplificar a explicação para o paciente. Mas o que as pessoas comumente se referem como raspagem é a cirurgia de pterígio, que é aquela carninha que algumas pessoas, principalmente quem pega muito sol, que tem aquela carninha que cresce aqui no meio do olho, as pessoas conhecem como carne crescida, também às vezes chama pterígio. A cirurgia de pterígio é que a gente comumente se refere como raspagem, tá? O implante de stent, ele é dentro do olho e ele pode sim ser feito junto com a cirurgia de catarata, principalmente em casos assim de pessoas que usam muito colírio. Um dos grandes objetivos do implante do stent é a gente reduzir ou até tirar todos os colírios de controle do glaucoma. Então a ideia é que o controle da pressão ocular seja feito pelo stent em vez de pelos colírios. E a vantagem disso é livrar o paciente dos efeitos colaterais desse tratamento com os colírios, tá? Então, o mais comum é a stent ser implantado junto com a cirurgia de catarata. A gente faz as duas coisas no mesmo procedimento. Pode ser feito separado? Pode. Se a pessoa não tem catarata, é muito jovem, a gente pode só implantar o stent. Ou então, se a pessoa já operou a catarata, a gente pode também fazer só o implante de stent. Mas o mais comum é as duas cirurgias serem feitas em conjunto. E isso é muito interessante porque quando a gente opera a catarata sozinha, o risco que a gente corre é exatamente o mesmo de a gente operar a catarata junto com a stent. Então, o fato da gente falar assim, já que vamos fazer a catarata, vamos aproveitar e botar um stent. A gente não acrescenta absolutamente nada em termos de risco para o procedimento quando a gente decide acrescentar o stent na cirurgia de catarata. A recuperação é a mesma, os colírios de pós-operatório são os mesmos, os riscos são muito baixos e são os mesmos. Então é muito interessante, toda vez que uma pessoa de glaucoma de ângulo aberto vai operar a catarata, a gente deve pelo menos pensar na possibilidade de talvez colocar um stent, é claro, se for adequado para o caso daquele paciente. A Frederic perguntou aqui a diferença do Inject e do Infinity. Vamos lá, pergunta muito legal. A gente tem 2 modelos de stent no Brasil. Na verdade, a gente tem 3 modelos de stent no Brasil. A gente tem o stent Inject, que esse stent Inject, como é que ele funciona? Na verdade, todos eles funcionam assim. Eles vêm uma canetinha.
eu tinha bem uma aqui. Deixa eu ver se eu tenho para mostrar para vocês. Me esperem um segundo, porque eu acho que eu tenho uma canetinha aqui em casa para mostrar para vocês. Voltei. Eu não achei a canetinha do Astent, mas eu achei essa daqui, que é a canetinha do Zen, que na verdade é outro dispositivo, outro tipo de cirurgia, não é a mesma coisa, tá? Mas é só para mostrar para vocês porque é uma coisa parecida, tá? Então o Astent, ele vem numa canetinha no mesmo estilo dessa daqui do Zen. E aí aqui dentro dela é que vem os stents, e aí a gente injeta eles dentro do olho na posição certinha dentro do canalzinho, tá? Qual que é a diferença dos diferentes modelos que a gente tem? A gente tem dois modelos que vêm dois stents, tá? Que são o Astent Inject e o Astent W. Diferença entre eles para vocês como paciente nenhuma. Para gente como médico, o W é um pouco mais fácil de implantar, mas eles são muito semelhantes. Então, para vocês como paciente, o W e o Inject são a mesma coisa, a canetinha vem com dois stents. O Infinity é a mesma coisa, só que ele vem com 3 stents dentro. Então, o Infinity, ele baixa mais a pressão ocular do que os outros, pelo simples fato de ter um stent a mais. Em vez de colocar 2, a gente coloca 3, tá? Próxima pergunta. O Márcio tá falando aqui, graças a Deus, está vendo bastante técnica para nos ajudar. Sim, é muito importante a gente ter muitas opções diferentes de tratamento para o glaucoma, porque, como eu falei, nenhuma delas dura para a vida toda. Então, a gente precisa ter muitas opções para a gente poder ir trocando entre elas. Então, quando uma para de funcionar, a gente vai e usa outra. Tem algumas que podem ser repetidas e tem outras que não, e aí a gente vai e muda para uma técnica diferente. Então é muito importante a gente ter muitas opções de tratamento diferentes, porque aí conforme a gente vai trocando, é que a gente vai mantendo o glaucoma controlado pela vida toda. Vamos para mais uma perguntinha aqui. O Genivan pergunta se o implante substitui a TREC. Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. São cirurgias para tipos diferentes de pacientes. O Astent é uma cirurgia indicada para glaucomas iniciais, no máximo moderado. Já a TREC é uma cirurgia indicada principalmente para glaucomas em estágios avançados. Então, são coisas diferentes. O Astent, o que ele faz é usar os canais de drenagem naturais do nosso olho para que esses canais drenem mais líquido e aí a gente reduza a pressão ocular. Na TREC, a gente não usa os canais naturais do olho, a gente cria um novo sistema de drenagem. Porque a ideia é de que se esse é um glaucoma que já está em estágio avançado, não faz sentido a gente querer usar os canaizinhos naturais porque eles já vão estar muito deteriorados. Um implante de Astent não funciona bem nesses casos e não dá a redução de pressão que um paciente com glaucoma avançado precisa. Então, a Astent é para glaucomas iniciais, no máximo moderados, tá? Eu uso basicamente para os iniciais, mas em teoria e na conduta de alguns outros colegas, os glaucomas em estágio moderado, a gente pode fazer o implante de Astent também. A Débora tá contando aqui que ela tem o Astent que foi colocado por outro médico, mas não funcionou bem. E aí conseguiu estabilizar depois que ela me conheceu e nós fizemos o laser. Que maravilha, Débora, bom te ver aqui.
E essa situação que a Débora relatou cai justamente no que eu falei para vocês, de que se já tiver com esses canaizinhos muito deteriorados, o assistente ele não funciona bem. Por quê? Esse sistema de drenagem do olho, ele não tem um canal só, ele é uma rede de vários canais. Quando a gente coloca o assistente, a gente abre o tubo principal. Mas depois desse tubo principal tem uma rede de vários tubinhos e eles têm que estar abertos para o assistente funcionar. Então não adianta a gente abrir o canalzão principal se os outros miudinhos depois dele estão todos entupidos. A gente precisa que esse sistema de drenagem seja minimamente funcionante para a gente poder usar. Tá? A Socorro Ferreira está contando aqui que infelizmente no SUS é muito difícil fazer esses tratamentos. Especificamente o implante de assistente não está disponível no SUS, porque é um implante de nanotecnologia extremamente caro, só tem uma empresa no mundo que produz, então realmente é um custo que para o SUS é inviável, pelo menos atualmente. Mas existem outras técnicas de cirurgia minimamente invasivas que estão sim disponíveis no SUS, tá? Então o fato do assistente não estar disponível no SUS não quer dizer que a gente ficou sem opção, não. A gente tem alternativas de mais baixo custo. E até mesmo fora do SUS, quando o paciente vai pagar particular pela cirurgia e o custo é um fator limitante, a gente tem alternativas de custo mais baixo, principalmente o GAT, que é uma cirurgia que tem um racional muito parecido com o do assistente, mas que tem um custo muito mais barato porque ele não tem implante. Então, toda cirurgia que tem implante, como o caso do assistente, não tem jeito, o custo eleva bastante, tá? Para quem tem plano de saúde, é difícil, mas os planos de saúde são obrigados a cobrir. Pelo SUS, infelizmente, a gente não consegue ainda, pelo menos, o implante de assistente. Deixa eu ver mais alguma perguntinha aqui. A Virgínia pergunta se o stent pode sair do lugar onde ele foi implantado. Poder pode, mas não é comum e precisa acontecer algo importante para tirar um stent do lugar. Tem que ser uma pancada muito forte, assim, por exemplo, um acidente de carro, uma pancada muito forte no olho pode tirar o stent do lugar? Pode. O fato dele sair do lugar quer dizer que ele vai deixar de funcionar. Mas, num caso de ter um acidente tão grave assim, a ponto de tirar um stent do lugar, a gente vai ter outras preocupações maiores até com esse olho do fato de esse stent ter saído do lugar. Então, pode sair? Pode, mas é uma coisa muito rara, porque tem que ser um acidente muito grave para tirar o stent do lugar onde ele foi implantado, tá? Ele fica presinho no olho, ele fica agarradinho nesses canais, tá? Mais uma pergunta, o Alessandro perguntou aqui qual que é a diferença entre o assistente e o implante de válvula. Ótima pergunta, e são cirurgias completamente diferentes, tá? E essa é uma confusão que muitos de vocês fazem. Vocês acham que o assistente e a válvula são a mesma coisa? Sendo que, na verdade, eles são muito diferentes, tá? O assistente, ele é um implante minimamente invasivo, ele mal é visível a olho nu de tão pequeno que ele é. E a gente coloca ele para usar os canais de drenagem naturais do olho. Já o implante de válvula é uma cirurgia tradicional do glaucoma, é uma técnica mais antiga. Essa válvula, ela é bem grandona, ela é assim, tipo, do tamanho da minha unha aqui. Então, se o assistente mal é visível a olho nu, a válvula é até um trambolhão de se colocar no olho. A válvula, ela é bem grande e ela tem um tubinho de silicone que a ideia é criar uma nova via de drenagem
por esse tubinho. Então, a stent, minimamente invasivo, usa a drenagem natural do olho. Válvula é uma cirurgia grande, complexa e que vai criar um novo sistema de drenagem. O stent é para casos mais iniciais. O implante de válvula é para casos mais avançados e casos complicados e de difícil controle. Nem para qualquer glaucoma avançado a gente indica um implante de válvula. Geralmente são casos bem complexos e de risco maior. O Jairo falou aqui, imagina pagar um valor alto e não funcionar. Vamos conversar sobre isso. Bom, todo tratamento que a gente faz corre o risco de não funcionar, tá? Mas muito do nosso resultado vem de, no pré-operatório, a gente escolher a técnica cirúrgica adequada para cada caso, tá? Então, eu falei aqui que o stent é uma cirurgia que é para glaucomas iniciais. Eu falei que eu preciso ter uma boa via de drenagem natural dos nossos olhos para a gente poder aproveitar essa via. Então, muitos dos casos em que a gente coloca um stent ou até uma outra técnica e ela não funciona, é porque aquela técnica talvez não fosse a mais adequada para aquele paciente desde o começo. É claro que tem casos em que, por mais que a gente faça uma análise muito profunda, uma seleção muito adequada, mesmo assim a gente tem uma ou outra surpresa. Mas quanto mais bem feito é o pré-operatório, maior é a chance de aquela cirurgia funcionar, tá? Eu nunca tive nenhum paciente que eu implantei o stent e ele não funcionou. Isso é por quê? Porque eu sou maravilhosa, rainha do glaucoma? Não. É só porque eu sou extremamente chata na hora de indicar uma cirurgia. Então, às vezes, eu vejo pacientes que chegam para mim que falam que foram em uma consulta e já operaram. Eu gosto de, sempre que possível, ver o paciente várias vezes antes de definir qual técnica cirúrgica que eu vou fazer. Eu gosto, às vezes, de esperar a repetição dos exames antes de definir. Eu fico 1 hora conversando com o paciente para entender todo o histórico prévio daquele glaucoma. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para ter certeza de que a técnica que a gente escolher vai funcionar é fazer um pré-operatório bem feito. Tá? Então, quando a gente analisa muito bem tudo que a gente tem de informação no pré-operatório, a chance de a gente errar na escolha da técnica é muito pequena, tá? Então, é claro que nada é 100% garantido na medicina. Qualquer procedimento tem riscos. Pode acontecer de não funcionar, sim, mas quando o pré-operatório é bem feito, a chance disso acontecer é muito pequena. Tá bom? Deixa eu ver se temos tempo. Falta 1 minutinho pra gente acabar. Eu vou responder aqui o Jeremias. Na verdade, a pergunta do Jeremias foi sobre o SLT, eu acho. LSA, deve ser SLT. Eu sei que essas siglas que a gente usa para vocês são uma sopa de letrinha e vocês confundem, mas eu acho que ele está perguntando sobre o SLT. O SLT, ele é um procedimento a laser. Então, ele é muito diferente do stent no sentido de como fazer. Mas, num ponto, ele é muito semelhante ao stent, porque o SLT, ele atua abrindo os mesmos canaizinhos de drenagem que o SLT abre, tá? Então, os dois agem de maneira parecida, mas são procedimentos muito diferentes, porque o SLT... ele é feito no laser no consultório, ele não é uma cirurgia. Já o implante de stent é uma cirurgia, tá? Então, nesse ponto, eles são diferentes, mas eles atuam de maneira parecida. Uma vantagem do stent, pensando assim, poxa, se os dois... semana passada tinha gente com saudade da pipa, olha a pipa latindo aí. O que eu ia falar? Esqueci. O TDAH pegou forte aqui agora. Então, se por um lado os procedimentos eles são muito diferentes em método de fazer,
Na prática, eles agem na mesma região do olho, abrindo os mesmos canais. Então, se eles abrem os mesmos canais, por que para algumas pessoas a gente indica o SLT? Por que para outras pessoas a gente indica o Astent? Uma diferença é justamente o que você perguntou, o tempo de duração. O Astent, ele dura mais tempo do que o SLT. O SLT, em média, 2 a 3 anos. O Astent, em média, em 5 anos, é que o paciente começa a voltar a usar alguma coisa de colírio, tá? E outra grande diferença é o quanto que a pressão abaixa. O Astent, ele abaixa mais a pressão do que o SLT. Tá? Então são procedimentos parecidos, atuam na mesma região do olho, mas é como se o Astent fosse mais potente do que o SLT. Uma ótima opção para alguns pacientes é a gente ter também os dois trabalhando em conjunto. São dois procedimentos que em conjunto, para glaucoma inicial, trabalham muito bem. Eles conversam um com o outro bem, já que todo mundo está abrindo os mesmos canaizinhos, certo? Quem chegou atrasado, quem perdeu o final dessa live e quiser rever, amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação vai estar para vocês no YouTube. E se vocês quiserem rever as lives antigas, todas as lives que a gente já fez até hoje aqui estão gravadas lá no YouTube para vocês poderem assistir. Quem tiver sugestão de tema para as próximas lives, me manda no direct. E até sexta-feira que vem para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Beijo!